Salve, salve galerinha, muito bom ter você comigo mais uma vez no nosso canal Cultura e muito mais. Hoje para falarmos sobre Joaquim José da Silva Xavier, ou carinhosamente conhecido como Tiradentes. Então, você quer saber um pouquinho mais sobre esse camarada aí? Quer saber a verdade sobre Tiradentes? Então venha comigo. Bem, Tiradentes então nasceu em 1746 na vila de São José del Rei. Hoje, claro, hoje conhecido como Tiradentes, esse lugar em Minas Gerais. Seu pai era pequeno fazendeiro, né? Ficou conhecido também como Tiradentes por ser dentista, né? Profissão que aprendeu com o tio após ficar órfão. Tiradentes não foi apenas dentista, mas também minerador, dentre outros ofícios. E como muitos, Tiradentes não aceitava os altos impostos cobrados na época por Portugal. E essa revolta foi aumentada até que surgiu um movimento revolucionário chamado de Inconfidência Mineira, que tinha como objetivo acabar com os impostos abusivos e também conseguir a independência brasileira. E este movimento foi denunciado antes mesmo de ser concretizado. Foi iniciado então um processo contra todos os revolucionários, mas apenas Tiradentes, o único condenado à morte, foi enforcado em praça pública. E detalhe, espalhado, ele foi, depois de enforcado, foi esquartejado, espalhado, todos os seus membros ali em praça pública, né? E outros pontos da cidade também, como era típico, como era comum naquela época. Tiradentes era também militar e chegou até o posto de alferes, que na época correspondia mais ou menos aí a tenente. Além disso, ele foi também vendedor ambulante, que naquele tempo se chamava de mascate, minerador, e ainda conseguiu arranjar tempo para ser um dos líderes da Inconfidência Mineira. As pessoas que o conheceram garantem que ele era um cara demais, sensacional. Tão legal que em nenhum momento denunciou seus companheiros inconfidentes e assumiu sozinho a responsabilidade pelos planos da Inconfidência. Tal foi esse grande homem aí. Ele morou por volta de 1 ano na cidade de Carioca, período em que idealizou projetos de vulto, como a canalização dos rios Andari e Maracanã, para a melhoria do abastecimento da água no Rio de Janeiro. Porém, não obteve aprovação para a execução das obras. Esse desprezo fez com que aumentasse seu desejo de liberdade para a colônia. De volta às Minas Gerais, começou a pregar em Vila Rica e arredores a favor da independência daquela província. Os principais planos dos inconfidentes eram estabelecer um governo republicano independentemente de Portugal, criar manufaturas no país, que surgiria uma universidade em Vila Rica e fazer de São João del Rei a capital. O seu primeiro presidente seria, durante 3 anos, Tomás Antônio Gonzaga, após o qual haveria eleições. Nessa república não haveria exército. Em vez disso, toda a população deveria usar armas e formar uma milícia quando necessária. Há que se ressaltar que os inconfidentes visavam a autonomia somente da província de Minas Gerais, e em seus planos não estava prevista aí a libertação dos escravos africanos após daqueles nascidos ali no Brasil. E também, pessoal, não imaginava, não tinha a ideia de independência do Brasil como um todo, e assim restritamente apenas em Minas Gerais. Tornou-se então mártir porque lutou pela liberdade do Brasil do domínio português, principalmente do estado de Minas Gerais, onde era feita a extração de ouro em grandes quantidades. Como principais objetivos dessa luta tinham a autonomia dessa província, formar um governo republicano que não dependesse mais de Portugal, onde seu presidente seria Tomás Antônio Gonzaga, como já foi dito, fazer de São João del Rei, claro, a capital principal ali, e construir uma universidade nessa cidade que seria liberta apenas os escravos nascidos aqui no Brasil. Ele foi preso então em maio de 1789 e depois de quase 3 anos na prisão foi enforcado
os 46 anos. Um grito de liberdade, então. Em 21 de abril, comemoramos o dia do primeiro ano de um Brasil livre da colonização portuguesa. Exato dia esse em que Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, no ano de 1792, morreu enforcado. E como se não bastasse, eles atiraram sal ali no quintal de Tiradentes para tornar a terra infértil e não produzisse aí nenhum tipo de erva, como sinal de maldição na casa desse nosso revolucionário, desse grande homem chamado aí Tiradentes. Então, como já havia dito, no dia 21 de abril de 1792, na cidade do Rio de Janeiro, percorreu o trajeto até a cadeia pública, onde o governo aproveitou-se da situação para mostrar seu poderio contra manifestantes de ideologias contrárias, como forma de inibir outras manifestações. Então, após a leitura da sentença, o condenava a morrer enforcado. Neste dia é feriado nacional em que homenageia-se então a morte do nosso herói Tiradentes.